Sharon Stone começou a trilhar sua carreira de atriz ainda nos anos 80. Nascida em Meadville, uma pequena cidade no estado da Pensilvânia, ela se destacou desde cedo. Na infância, Sharon já exibia um desempenho escolar muito acima da média, tanto que foi oficialmente reconhecida por psicólogos e psiquiatras como superdotada, com um impressionante QI de 154. Para se ter uma ideia, o QI médio de um cidadão americano gira em torno de 100. Com tamanha inteligência, não demorou para que ela avançasse nos estudos. Aos 15 anos, conquistou uma bolsa de estudos para cursar moda na Universidade da Pensilvânia, mas a verdade é que estudar moda nunca foi o que ela realmente queria. Mesmo assim, por ironia do destino, foi justamente esse universo que a levou a dar os primeiros passos em sua vida pública. Durante os anos 70, Sharon foi descoberta por um olheiro de uma agência de modelos. Jovem, determinada e cheia de potencial, ela se mudou para Nova York no fim dos anos 70 para tentar a sorte no mundo da moda. Apesar de não ter feito uma longa carreira como modelo, teve participações marcantes. Apareceu em catálogos, revistas e principalmente em comerciais de TV, onde já começava a chamar atenção com sua presença. Sharon Stone começou a perder o encanto pela carreira de modelo ainda nos anos 70. Aos poucos, seu olhar se voltava para outra paixão, a dramaturgia. Determinada, ela começou a fazer testes para o cinema e não demorou para conseguir sua primeira chance. Em 1980, foi escolhida para uma pequena participação em Memórias, filme dirigido por Woody Allen. Sua estreia como atriz foi discreta, uma cena curta, sem falas, logo no início do filme, dentro de um trem. Mas mesmo com tão pouco tempo de tela na época, Sharon tinha apenas 22 anos. E aquela rápida experiência foi o suficiente. Ela tomou uma decisão, deixou para trás o mundo da moda e começou a estudar teatro. No começo dos anos 80, Sharon Stone já tinha claro em sua mente que queria ser atriz, mas ainda era muito jovem e inexperiente. Durante toda a década, o que ela conseguiu foram apenas participações rápidas, seja em algum filme ou em episódios de séries. A verdade é que nada do que ela fez nesse período acabou se tornando conhecido ou foi realmente relevante para o grande público. Para Sharon Stone, como profissional, esse período deve ter sido muito importante para ganhar experiência como atriz e ir se tornando um pouco mais conhecida dentro da indústria. Mas para não deixar passar em branco, é possível destacar alguns trabalhos que ela realizou ainda no início da carreira. O filme de terror Benção Mortal é um dos destaques da sua trajetória nos anos 80. Benção Mortal. Envolvendo seitas e fanatismo religioso, o longa foi dirigido pelo conhecido Wes Craven. Apesar de pouco conhecido, é um dos destaques do começo da carreira dela. Outro filme dos anos 80 que vale ser lembrado é As Minas do Rei Salomão, de 1985. O longa é uma espécie de resposta ao sucesso de Indiana Jones, seguindo o mesmo estilo de ação e aventura. No filme, Sharon Stone interpreta Jessie, uma estudante de arqueologia que contrata o explorador Alan Quatermain para ajudá-la a encontrar seu pai, desaparecido durante uma expedição em busca das lendárias Minas do Rei Salomão. Sharon Stone é a protagonista feminina do filme, e embora As Minas do Rei Salomão tenha sido considerado por alguns como uma cópia de Indiana Jones, o filme fez bastante sucesso na época e chegou a ganhar uma continuação em 1986, com Sharon Stone fazendo o papel da arqueóloga Jessie mais uma vez. E em 1988, ela participou do filme Nico Acima da Lei, um filme de ação protagonizada por Steven Seagal. Durante os anos 80, Steven Seagal estava em muitos filmes e atuar ao lado dele ajudava a aumentar a visibilidade, principalmente para uma atriz ainda no início da carreira. Sharon Stone, porém, não teve muito destaque nesse filme, fazendo apenas a esposa do personagem de Steven Seagal. Além desses filmes citados agora, ela também participou de várias séries, geralmente participações especiais, aparecendo em apenas um episódio. As coisas realmente mudaram para Sharon Stone a partir dos anos 90, quando ela passou de uma atriz praticamente desconhecida para uma estrela de Hollywood. E é isso que vamos ver agora. O sucesso e reconhecimento mundial veio para Sharon Stone durante os anos 90. E não é que isso tenha demorado e acontecido só no meio dos anos 90. Nada disso. Já em 1990, junto com Arnold, Sharon Stone fez o filme O Vingador do Futuro. Não tem como falar muita coisa da participação em si dela no filme, porque acabaria entrando em spoilers, e a participação dela no filme é grande. Mas O Vingador do Futuro é reconhecido por muitos como o filme que apresentou a Sharon Stone para o grande público. Com um orçamento na casa dos 65 milhões, o filme conseguiu
fazer nos cinemas um pouco mais de 261 milhões e foi um grande sucesso em 1990. Fazendo os vídeos contando a história de personalidades, sempre me encontro no dilema: contar para vocês sobre todos os filmes e projetos que essas pessoas já fizeram ou se atentar apenas aos mais conhecidos e relevantes para o vídeo não ficar extremamente longo e de repente cansativo para vocês assistirem. Comentem aí, vocês preferem um vídeo com mais detalhes e por consequência também ser um vídeo maior, ou apenas falando dos momentos mais relevantes da carreira e da vida? A Sharon Stone é mais um exemplo disso. Ela vivia a sua era de ouro nos cinemas durante a década de 90. Foram muitos filmes, trabalhos de voz em dublagens, curtas-metragens, totalizando só durante os anos 90 21 filmes no seu currículo. Dentro desses 21, muitos acabaram nem ficando conhecidos do grande público. Depois do enorme sucesso que foi O Vingador do Futuro, em 1990, Sharon encaminhou o seu trabalho para mais 4 filmes, todos em 1991, nenhum deles com grande investimento e nem ficando tão conhecido do grande público. Citando cada um deles, e você vê aí se já assistiu a algum deles: o filme de suspense e mistério O Enigma do Passado, onde ela faz Angela, uma mulher que carrega alguns traumas depois de um ataque sexual que acontece em um elevador. Isso faz ela ter problemas emocionais e dificuldade em outros relacionamentos. O Ano da Fúria, filme com temática de espionagem e política, se passa em Roma durante os anos 70, mostrando um cenário de violência política e a atuação de um grupo extremista. Sharon Stone no filme faz uma fotógrafa. Dominada pelo medo, filme de drama e suspense. A participação de Sharon Stone nesse filme é menor, fazendo Kiki, que é a irmã da protagonista. Diário de um Crime, filme de suspense e mistério. A personagem de Sharon é importante no filme, ela está envolvida nos mistérios de uma antiga mansão na história do filme. Esses 4 filmes foram lançados todos em 1991, todos de baixo orçamento e pouco conhecidos do público. Se no ano de 1991 ela fez muitos filmes, mas nenhum que ficasse muito conhecido, no ano de 1992 as coisas mudaram muito, talvez por uma estratégia na sua carreira, ou por entender que tinha recebido muita exposição um ano antes, aparecendo em 4 filmes. Em 1992, Sharon Stone fez apenas um, e foi uma escolha certeira. Instinto Selvagem é facilmente um top 3 dos filmes mais conhecidos da carreira dela. Quem aí não se lembra da cena do interrogatório, que virou uma das cenas mais marcantes e polêmicas da história do cinema? Mas por que é polêmico? Bom, durante um interrogatório no filme, a personagem de Sharon cruza e descruza as pernas algumas vezes e sem usar nada por baixo, mostrando de forma rápida as partes íntimas. Por mais que seja uma cena bem rápida, já foi o suficiente para causar um choque na época. Além disso, a forma como a cena foi filmada, a câmera dá um close propositalmente, claro, no momento em que ela cruza as pernas, sugerindo que nós, que estamos assistindo àquela cena, somos algum tipo de voyeur e teríamos algum prazer assistindo àquela cena. Mas qual é a história desse filme? Instinto Selvagem mostra um detetive investigando o assassinato de uma estrela do rock, onde a principal suspeita é a escritora misteriosa Catherine, personagem de Sharon Stone. Instinto Selvagem se tornou um dos maiores sucessos nos cinemas em 1992. Custando 49 milhões, o filme fez mais de 350 milhões nos cinemas. No ano de 1994, Sharon fez, ao lado de Sylvester Stallone, o filme O Especialista. A história desse filme nos mostra o personagem de Stallone, Ray, que é um ex-agente da CIA. Agora, ele é um freelancer que escolhe com bastante cuidado quais trabalhos ele vai fazer. Ele acaba sendo contratado por May, a personagem de Sharon Stone. Ela busca vingança contra uma máfia cubana que matou seus pais. O ano seguinte, 1995, foi bem especial na carreira dela. Ela esteve em 2 filmes bem marcantes na sua carreira, primeiro em Rápida e Mortal. Nesse filme de faroeste dirigido por Sam Raimi, um diretor bastante conhecido por dirigir filmes como A Morte do Demônio, nos anos 80, e também dirigiu aquela trilogia clássica dos filmes do Homem-Aranha nos cinemas. No filme Rápida e Mortal de 95, Sharon Stone faz Ellen. Ela é a protagonista do filme e está buscando vingança contra o responsável pela morte do seu pai, que era o xerife de uma pequena cidade chamada Redemption. A Sharon Stone também foi a produtora desse filme, e como ela estava em alta em Hollywood, ela tinha muita influência e insistiu para que Russell Crowe e Leonardo DiCaprio estivessem no filme, mesmo eles ainda não sendo muito conhecidos em Hollywood naquela época. E também em 1995, ela esteve em outro filme que é facilmente um dos mais conhecidos de toda a sua carreira, Cassino. O filme Cassino é baseado em uma história real. A história se passa em torno de uma máfia que controla os cassinos em Las Vegas durante os anos 70. Nesse filme ela fez Ginger McKenna, uma ex-prostituta de luxo bem manipuladora. Ela
Ela se envolve com Sam, o personagem principal do filme, feito pelo Robert De Niro. Pelo trabalho nesse filme, ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz. O Oscar ela não ganhou, mas ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. Depois do sucesso do filme Cassino, em 95, Sharon voltou a fazer um filme conhecido em 1998. Esfera foi esse filme, mostrando a história de um grupo de cientistas que são enviados para o fundo do Oceano Pacífico para investigar uma nave espacial que está no fundo do oceano há mais de 300 anos. A história do filme é baseada em um livro com o mesmo nome, que foi publicado em 1987. Com todo o sucesso que vinha fazendo durante os anos 90, em 1995, a Sharon recebeu a sua estrela na calçada da fama. E depois do filme Esfera, falado agora, que foi lançado em 1998, ela não fez mais nada conhecido durante os anos 90. Filmes como Simpático, A Musa, Glória, A Mulher, Sempre Amigos, todos esses lançados ainda nos anos 90, acabaram não tendo repercussão e não ficaram tão conhecidos do grande público. Sharon Stone sempre preferiu manter a sua vida pessoal bem discreta. Ela teve 2 casamentos, um durante os anos 80 e outro nos anos 90. Sharon enfrentou 9 abortos espontâneos, muitos causados por uma complicação médica, a endometriose. Ela fala abertamente sobre o assunto, mas conta que essas experiências foram traumáticas, chegando a enfrentar uma depressão profunda depois de tudo isso. Depois de várias tentativas de engravidar que não deram certo, Sharon resolveu adotar 3 crianças. Um outro episódio marcante na vida pessoal dela foi quando em 2001 ela sofreu um AVC, levando muito tempo para ter uma completa recuperação. Além de afetar a sua saúde, isso também afetou diretamente a sua carreira, ficando parada por algum tempo. Já um acontecimento curioso é que em 2008, durante o Festival de Cinema em Cannes, Sharon Stone falou que um terremoto na província de Sichuan, que deixou mais de 68 mil mortos na China, teria sido um karma negativo por conta das políticas que os chineses praticavam. Isso fez, naquele momento, todos os filmes com ela serem banidos na China. Ela não participou de festivais de cinema que aconteciam na China e não teve mais a sua imagem associada a nenhuma publicidade no país. Não existe nenhuma informação oficial se os filmes com ela são proibidos na China até hoje ou se foi apenas uma punição pontual naquele momento. Se tiver algum chinês assistindo ou alguém que mora na China, comenta aí se existem filmes da Sharon Stone no país. Depois de viver um grande momento no cinema durante os anos 90 com personagens marcantes, sensuais e fortes, geralmente aparecendo em filmes de suspense ou algum drama, Sharon Stone se tornou uma das atrizes mais conhecidas e uma das mais bem pagas em Hollywood nessa época. Em O Especialista, de 1994, ela recebeu por volta de 5 milhões pelo filme, e em Cassino, de 1995, ela recebeu 6 milhões. Só que com o final dos anos 90 e começo dos anos 2000, a popularidade de Sharon Stone começou a cair e ela passou a fazer trabalhos menores. O filme Garganta do Diabo, de 2003, resolveu juntar um elenco bem conhecido na época, como Dennis Quaid, Juliette Lewis e Sharon Stone, com a expectativa de atrair um grande público com nomes tão conhecidos, só que não rolou. Com um orçamento de 45 milhões, o filme Garganta do Diabo não conseguiu nem se pagar, fazendo nos cinemas apenas 29 milhões. O filme já era um reflexo da má fase que a atriz vinha passando e as coisas não melhoraram, porque em 2004, junto com Halle Berry, ela fez o filme Mulher Gato, na opinião de muitas pessoas, um dos piores filmes de todos os tempos. No filme, Sharon Stone fez a personagem Laurel, a principal vilã da história. Mulher Gato é um desastre em forma de filme e é difícil alguém defendê-lo. O filme recebeu as piores notas em sites, tanto de críticos de cinema quanto do público em geral que viu o filme. Daria para fazer tranquilamente um vídeo falando só desse filme e por que ele é considerado tão ruim, mas entre alguns pontos estão: a história é considerada clichê e a origem da personagem é completamente diferente da que é mostrada nas revistas em quadrinhos. A roupa da personagem virou motivo de chacota e zoação, e na opinião de muitos o traje foi extremamente sexualizado. Muitos fãs esperavam alguma coisa que lembrasse as versões clássicas, como a Mulher Gato da Michelle Pfeiffer no filme Batman: O Retorno, mas passou bem longe disso. Com tantas críticas negativas, o destino do filme seria o fracasso, e assim foi. Com um investimento pesado de 100 milhões, o filme não se pagou e conseguiu fazer apenas 82
2 milhões nos cinemas, e infelizmente para Sharon Stone, que já não estava em uma boa fase, participou desse filme. E falando em filmes com críticas negativas, e que para alguns nem deveriam existir, ela fez em 2006 Instinto Selvagem 2. Até demorou para esse filme existir, na verdade. Ele é a continuação de um dos maiores sucessos da carreira dela, Instinto Selvagem, lá de 1992. Acontece que, no geral, o segundo filme é pior em tudo, comparado com o de 92. O filme dos anos 90 foi considerado ousado para aquela época. A carga erótica que o filme tinha era grande, mas a história também era boa e prendia a nossa atenção. Já o filme de 2006 parece que tenta copiar a mesma fórmula, mas sem o mesmo sucesso. O tipo de erotismo que chamou a atenção das pessoas nos anos 90 já não tinha o mesmo impacto em 2006, e a continuação acabou sendo pior em tudo: roteiro, direção, atuações. Instinto Selvagem 2 só serviu para reforçar uma fase que já não era boa da Sharon Stone, mas ela não fez só filmes que acabaram fracassando nos anos 2000. Alguns foram muito bem e são lembrados na história dela nos cinemas. Entre tantos trabalhos menores, continuações que não fizeram sucesso e participações rápidas em alguma série, ela fez alguns filmes que salvaram os seus anos 2000 de serem um completo desastre nos cinemas e também mostrar para o público que ela ainda poderia fazer bons filmes. Por exemplo, no filme Flores Partidas, de 2005, a participação de Sharon Stone é rápida, mas marcante. O filme conta a história de um cara que está sozinho há muito tempo e recebe uma carta anônima. A carta diz que ele tem um filho de 19 anos e que pode estar procurando por ele. O filme foi bem recebido pela crítica e premiado no Festival de Cinema em Cannes. Outro trabalho dela em um bom filme dos anos 2000 foi em 2006, no filme Alpha Dog. Baseado em uma história real, Sharon é a mãe de um jovem que foi sequestrado, e ela tem algumas cenas bem marcantes durante o filme. Esses dois filmes falados agora foram exceções e fizeram um certo sucesso no lançamento, mas a verdade é que de 2010 para frente, Sharon Stone adotou uma outra postura na sua carreira e também na vida pessoal. Ela começou a participar de muitos programas de ativismo, doações e sempre ajudando alguma instituição de caridade. E já na sua vida de atriz, os trabalhos para o cinema começaram a ser bem pontuais. Ela passou a não fazer mais um filme atrás do outro para os cinemas como era no passado. Ela passou a participar de mais séries e fazer apenas filmes de baixo investimento, que quase sempre eram lançados direto na TV ou em algum streaming. A Sharon Stone nunca foi uma atriz das séries, no sentido de ser totalmente dedicada aos seriados. Ela ficou muito mais conhecida pelos trabalhos no cinema. Sempre que esteve em alguma série, era em alguma participação especial ou aparecendo em poucos episódios. Entre os destaques em séries, podemos lembrar de alguns. Teve Mosaic, uma minissérie de 6 episódios lançada em 2018. A história da série envolve mistério e assassinato. A personagem da Sharon Stone é Olivia. Ela é uma famosa autora de livros infantis que acaba sendo assassinada durante uma festa de Réveillon. E isso não é um spoiler, porque a série mostra isso logo no começo e depois traz toda a investigação e reviravoltas de quem pode ter cometido o crime. Fora essa série, ela participou de várias outras, mas sempre de forma bem rápida e discreta. Participou de Ratched, uma série da Netflix, apareceu em alguns episódios da série Law and Order, entre muitas outras. Fazendo um recorte dos últimos anos, Sharon Stone não fez nenhum trabalho que tenha ficado conhecido do grande público. Nos últimos anos, os registros que se tem é que Sharon Stone vem fazendo algo bem diferente. Ela tem dedicado boa parte do seu tempo à pintura, com exposição do seu trabalho em cidades como Berlim e Los Angeles. Ela contou que chega a passar 17 horas do seu dia em seu estúdio criando suas obras. Em relação ao cinema e à TV, ela está no elenco do filme de ação Anônimo 2. O lançamento do filme está marcado para agosto de 2025 e nas séries ela está em negociações e, ao que tudo indica, ela vai estar na terceira temporada de Euphoria, com lançamento em 2026. Desde os anos 90, Sharon Stone vive em uma mansão na Califórnia, onde ela cria seus 3 filhos adotivos. Nascida em 10 de março de 1958, ela tem atualmente 67 anos e não está casada nem namorando. Sharon Stone foi uma grande estrela na Hollywood dos anos 90, fez vários filmes marcantes, mas com a chegada dos anos 2000, ela foi perdendo o espaço em grandes filmes. As escolhas ruins também não ajudaram nem um pouco, como fazer o filme Mulher Gato ou uma continuação de Instinto Selvagem. Em nenhum momento Sharon Stone parou de atuar, mas foi participando de trabalhos menores como atriz e até se envolvendo em outros projetos fora da atuação. Comenta aí qual é o seu trabalho preferido da Sharon Stone e também se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos e até mais.